ok? E eu te agradeço. Em japonês, arigatai. Se você está achando que eu estou meio afônica, é porque hoje eu fiz um trabalho muito intenso de verticalidade, principalmente nessa região aqui, né, no horário da lei do meio-dia e meia-noite, que é onde o sol está em cima da sua cabeça ao meio-dia e está bem embaixo à meia-noite. Então, extremo Yang, extremo Yin. Se você faz a postura da verticalidade dentro da lei do meio-dia, meia-noite, então existe uma energia vertical contribuindo para a postura que já é uma postura de verticalização. E como eu estou quase que alinhada, isso é legal, né? Como eu estou quase alinhada, falta muito pouco para eu criar uma verticalidade que se mantenha por si só, né? Se eu ficar na postura, eu alinho. Mas se eu saio quando eu vejo uma tendência a ir para um determinado alinhamento. E o ideal é que, independente do que eu esteja fazendo, esse alinhamento se mantenha, se perpetue. Essa é a meta, é isso que eu estou buscando. E aí, quando acontecer, vai ser só alegria, ok? Muito bem, então eu já comecei a falar para você sobre o tema que eu abri este momento, né? Esse canal entre eu e você, que é a individualidade, né? Porque toda pessoa é única. Então, se toda pessoa é única, é porque ela tem uma combinação especial que define ela como pessoa, tanto através das habilidades, o nível de habilidade, como as dificuldades e os níveis de dificuldade que essa pessoa tem, tanto na parte motora, né, orgânica, como psicoemocional. Então, tem pessoas que psicoemocional são mais resistentes, outras já são mais sensíveis. Tem outras que aguentam mais os problemas do corpo, tem outras que são totalmente intolerantes a qualquer coisa que aconteça no corpo de forma desconfortável, né? E isso vai fazendo com que as pessoas vão decidindo por aqui, por ali, sim, não, quero, não quero, gosto, não gosto. Mas, se você quer pegar o caminho da verticalidade, espiralização, né? Para subir, então você tem que sair dessa roda inimiga. Tem que sair dessa vida mundana, sinuosa, que foi o que eu fiz. Então eu não quero saber se eu gosto, eu não quero saber se isso tem afinidade comigo, né? Eu quero saber se isso faz bem para mim no momento que eu estou vivendo. Então eu tenho algo que eu não gosto, tem algo que eu almejo e que está distante da minha realidade, então eu falo o que eu posso fazer em função de que, para cada vez mais eu me aproxime do que eu sou e me afaste do que não tem nada a ver comigo, no sentido de realidade pessoal. Porque o que está fora, então isso não me incomoda. As 4 estações do ano, elas são muito bonitas e são muito agradáveis. Não existe estação do ano desagradável. O frio é maravilhoso, porque no frio você fica mais aconchegante, você usa roupas mais coloridas, mais macias, aproxima você mais das pessoas, principalmente as pessoas que você ama, que convivem com você, né? Então você vai ficando mais aconchegado e aconchegante também, porque essas pessoas também vão se aproximar mais de você. Então o inverno é uma estação maravilhosa de aproximação. O outono, por exemplo, é uma estação belíssima. A natureza tem uma aquarela lindíssima, né? Quando as folhas começam a perder o verde para caírem, né? Porque no inverno já não tem mais folha. As folhas caem tudo no outono. Então, o outono é a transição entre o verão e o inverno. Então, é uma estação belíssima, tem uma aquarela lindíssima na natureza. Então, quer momento mais bonito que esse, de você estar andando e receber chuvas de folhas, de pétalas, de flores? Nossa, é muito lindo isso, né? Você passear num bosque, passear num parque, principalmente com quem você ama, né? E que ama você. Olha que incrível isso, né? Que coisa muito importante para todos nós. Eu tenho conversado com muitos
internautas, né, tanto no YouTube, que são os youtubers, como no Facebook. Eu tenho conversado muito com eles, eles também têm conversado muito comigo. Eu tenho visto muitos diálogos entre eles em comentários, e eu observo que o coração deles ainda, dessas pessoas, ainda não, vamos chegar nesse ainda, o coração, eu coloquei ainda porque parece que não existe mais amor, não existe mais romantismo, não existe mais esse tipo de sentimento e expectativa entre a pessoa e alguém que é importante para ela, né? Ou então alguém que é importante para ela, também para ela ser você a pessoa importante, ou seja, a reciprocidade entre você, quem é importante para você, e quem é importante para você também, você ser importante para ele. Isso é importante, né? Você ter esse musubi, que é a fusão, né, entre dois. E eu acho isso muito bom, porque eu vejo que todo mundo está buscando isso e ficam torcendo pelo amor verdadeiro entre duas pessoas, né? Que isso é maravilhoso. É maravilhoso você ver o mundo e perceber que os corações estão assim, né? Com essa vibração de amar, ser amado e viver em musubi, né? Em fusão. Olha que importante é isso. Então as pessoas são únicas. E como elas são únicas, então elas têm que entender que tudo que é bom para elas é diferenciado. Então se eu vou buscar uma atividade física, se eu vou buscar uma dieta, se eu vou, sei lá, eu tenho que sair da caixa. Porque a caixa, ela tenta te encaixar. E quando você está encaixado, você não se sente confortável. Porque aquele momento não está confortável para você, porque você não tem aquela forma da caixa que te colocaram. E eu convivo muito com isso, né? Porque eu sou uma pessoa desencaixada. E toda vez que eu tento resolver um problema buscando recurso fora, para ver, né, se de repente um outro universo com uma outra visão possa ter uma parte, né, de um conhecimento ou um fio de aranha que seja, que possa me ajudar a resolver, às vezes eu aprendo mais pela experiência do que pela revelação. Porque toda vez não, né? Mas a maior parte das vezes sim, tentam me encaixar dentro do universo pelo qual eles prestam serviço. E aí é onde desafina, e desafina bravo, entendeu? Aquela desafinação. Porque ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Então eu olho para dentro, eu sei o que se passa aqui dentro, no mundo aqui dentro. E tem coisas, né, que ainda eu olho e fico no escuro, é uma obscuridade. Eu sei que está lá, eu sei como está atuando, eu sei como interfere, mas eu ainda não trouxe a luz da consciência, seja lá o que for que está interagindo e interferindo nas minhas ações. Mas vamos continuar, né? Porque à medida que eu vou me aperfeiçoando, à medida que eu vou crescendo em mim mesma, à medida que a minha energia vai se expandindo, a minha consciência também se expande. E quando a consciência se expande, ninguém precisa falar para você, você sabe, você entende, né? Como eu vivi isso aos 30 anos. Aos 30 anos eu tive essa experiência no sentido de que eu tive esse crescimento espiritual através da liberação da energia interior. Então você vai fazer práticas para aumentar a sua energia, isso é muito bom, porque essas práticas para aumentar a sua energia vão aumentar o seu corpo energético e com isso o seu corpo físico, né,
orgânico vai ficar muito bom. E aí você pode caminhar dentro de você mesmo. Mas você tem que entender uma coisa: você já é e a energia já está em você. Você só precisa liberar, né? Eu, antes de fazer práticas para melhorar, né, o condicionamento físico através dos exercícios meditativos energéticos, eu tive uma liberação de energia de dentro para fora. Minha consciência eclodiu, eu entendi tudo, sabia tudo. Se eu falar, Graus, você sabia tudo? Eu não vou discutir isso com quem me faz essa pergunta, tá? Porque a ideia é daqui para frente. Então eu estou compartilhando onde eu estive e como foi essa experiência e o que eu vi quando eu estava nela. Não que eu tenha saído, mas quando eu me iniciei nela, que foi um momento que eu posso dizer para você riquíssimo, preciosíssimo, mas também pode ser assustador quando você vê que o universo 100% está interagindo com você e que nada é um acaso. E não adianta você fugir da situação. Eu vou te dar um insight de como foi. Eu fiquei 5 meses e meio estudando a Bíblia, os 4 evangelhos, dos 4 evangelistas, Bhagavad Gita, e usando as 7 chaves de Luiz Ramacheng, usando o mágico poder da sua mente através do poder do subconsciente. Se você não está entendendo o que eu estou falando, aos poucos você vai compreendendo, e se você retomar aos nossos encontros anteriores, você vai ver que cada um deles é uma peça do quebra-cabeça que nós estamos montando junto. Então eu estou fazendo as revelações por partes. Mas eu já falei sobre o poder do subconsciente, já falei sobre o mágico poder da sua mente, falei sobre as 7 chaves do Luiz Ramacheng, já fiz vários comentários sobre os ritos tibetanos, estou martelando, estou tocando essa nota o tempo todo do Tai Chi interno e associado à dieta, né, que é a Hot Diet, que é na verdade é uma dieta, não é uma dieta religiosa, tá? Mas quem aspira a entrar nos níveis mais elevados de entendimento e compreensão total, tem alimentos que são retirados da sua dieta, porque são alimentos sabotadores ao processo, tá? Só isso, nada além disso. E esses alimentos não fazem parte da minha dieta. Muito bem. Mas quando eu tive essa liberação da energia interna, né, e elevação do nível de consciência, eu constatei coisas que eu vou contar um pouquinho para você. Como eu estudei muito, quando deu aquele boom, né, então eu tive que parar de fazer as minhas práticas de yoga iniciático, porque eu já tinha ido além do que eu imaginava. Então, continuar fazendo as práticas era potencializar algo que estava muito potencializado e que eu ainda tinha que aprender a lidar com aquela abertura toda. Então, não tem como eu continuar fazendo exercícios que vão abrir ainda mais meu nível de consciência, se é que poderia ser aberto, tá? Muito bem, fechei esse parênteses. Então, eu falo, bom, não dou mais aula de yoga, e o que eu vou fazer agora? Né? O que eu vou fazer agora? Viver. Então, quando chega nessa parte viver, é meio complicado, porque eu observo que, às vezes, a maioria das pessoas não sabem viver. Elas têm meta e vivem em função de realizar as metas. Elas têm ódio, elas vivem em função de se vingarem. Elas têm e vivem em função de. Mas quando elas realizam, seja lá o que for a força motriz, elas entram num estado de vazio, no sentido de luto, porque elas não veem perspectiva de futuro, que é o que se chama de obstrução de consciência. Né? A pessoa ela tem uma obstrução de consciência porque ela não consegue ver nada além daquilo que ela vê. Então, se aquilo não existe, então ela não consegue projetar perspectiva.
E isso, na maioria das vezes, para não dizer que é a causa, é que leva muitas pessoas ao suicídio, porque elas não veem perspectiva, elas não veem saída, só veem um buraco negro, elas não querem viver nesse buraco negro, então elas buscam uma saída radical. Falam, aqui não dá para ficar, não tem para onde ir, então ela resolve de uma outra forma, né? Que é a obstrução de consciência. Mas, quando você esquece essa obstrução de consciência e olha e fala, nossa, qual é a saída desse processo? E com sinceridade também vai começar a abrir uma porta nova, que é o que aconteceu comigo e vive acontecendo. Toda vez que eu chego no limite de alguma coisa, então eu falei, agora, para onde eu vou? Como é o caso aqui do estúdio. Eu falei, esse estúdio aqui onde eu estou já deu. Eu preciso ir além. Né? Então, para onde eu estou indo agora? Né? E a que velocidade? À medida que eu encontro para onde eu estou indo, imediatamente eu já me transporto. Mas também tenho paciência e tolerância para esperar esse momento de transição entre não estou mais aqui, estou lá, mas enquanto esse lá não aparece, então eu vou lidando com a ponte, né, que eu estou atravessando. Muito bem, a ponte que eu estou atravessando em função da minha vida, indo de encontro ao meu destino pelo qual eu caminhei toda a minha existência. Né, para esse momento que está lá, e cada dia que passa eu estou mais perto da outra margem, né, e mais distante de onde eu estou saindo. Muito bem. Isso é um clássico, né, de quem aprende através do Tai Chi. Antes do Tai Chi Chuan, eu era assim uma aloprada, entendeu? Eu não esperava nada, eu ia com tudo. Deu, não deu, tanto faz, mas eu não paro. Então eu pegava o carro e acelerava e não queria saber. Se não deu, bateu, morreu. Mas eu não paro. Era assim que funcionava a cabeça da Belza. Eu era determinada. E até que o psiquiatra chegou para mim e falou assim, Belza, você não é legal, talvez, né? É bom falar assim com cuidado. Né? Você pensar que talvez seja melhor, né, você se recolher do campo de batalha, se fortalecer, né, se preparar para voltar para um novo combate do que morrer em campo de batalha, toda ferida, né, e exaurida. E ali acho que foi a única coisa que eu achei muito boa dentro de todo um processo que eu fiz dentro da psiquiatria quando eu me submeti a uma análise de praticamente 1 ano. Porque naquele momento, aquele afresco que existe da leoa ferida, que ela está com a coluna fraturada e os soldados estão lá lançando ela, e ela ainda com as 2 patas da frente, ela mantém a mesma ferocidade, né? Mesmo que a metade do corpo já esteja morta por causa da fratura na coluna. Eu achava aquilo maravilhoso. Por quê? Porque eu tinha uma identificação muito grande com aquele espírito daquela leoa, que mesmo naquela situação ela continuava lutando, ela tinha aquela ferocidade. Mas aí quando o psiquiatra disse para mim, será que não é legal, entendeu? Em outras palavras, em vez de ficar lá como a leoa, né, que vai ser abatida, não é melhor ser, né, sair do campo e voltar melhor e mais forte? Eu falei, nossa, eu não tinha pensado que isso era possível. Naquele momento eu achava que uma vez no campo de batalha, se você não vence, você morre lutando. Mas naquele momento timbrou alguma coisa na minha cabeça e eu falei, nossa, eu posso, né, ter essa escolha, né, de me recolher para voltar, sem ser uma covarde que está fugindo. E aí eu ganhei uma nova perspectiva de ação, tá? Mas quando a sua consciência abre, você vê tudo interagindo com você, tudo. Então eu falo, eu vou assistir um filme bem descontraído, porque já que eu não tenho nada para fazer, eu tenho dinheiro, moro num belo apartamento aqui na Chácara Flora, e eu tenho dinheiro, então eu vou assistir uma televisão, vou curtir um filme, que nem quando eu era adolescente, fazer umas pipoca, e vai ser super legal. Que nada. Passava cada filme
que eram uns puxões de orelha que eu falava, não acredito que esse filme está passando. E aí eu falo, nossa, quem fez esse filme? Quem patrocinou esse filme? Quem colocou esse filme no circuito mundial? E agora quem escolheu esse filme para passar hoje nesse horário que eu resolvi fazer uma sessão de pipocada? É assustador, porque eu falei, nossa, é claro, né? Quem fez esse roteiro, quem produziu esse filme, é tudo por inspiração, mas a gente não tem noção da proporção e do alcance que tem as nossas inspirações e os nossos feitos. Então eu não vou mais assistir filme. Pronto, eu vou assistir um desenho. Peguei o desenho do Tom e Jerry. Eu não gosto muito do Tom e Jerry, porque é sempre aquela mesma história, né? E é uma relação entre os dois que realmente não tem muito a ver comigo. Mas por não ter nada a ver comigo, eu falei, então é um bom momento para eu assistir Tom e Jerry, porque aí sim vai ser legalzinho para mim. Ai, que ótimo, né? Um desenho que não tem nada a ver comigo. Não tem? O caramba que não tem. Você não faz ideia do desenho que estava passando naquele momento. E se você for entrar lá na série, né, do Tom e Jerry, você vai achar esse desenho. Que é a história de um rato que entrou numa fábrica de queijo e lá para ele era o paraíso. Ele comeu tanto queijo, mas ele comeu tanto queijo que quando ele pensava em queijo, ele ficava nauseado. E é lógico que esse personagem está sendo interpretado pelo ratinho, né? E aí ele fala assim, rato existe para comer queijo, mas se eu não como queijo, então o que eu vou fazer da vida? Lembra da obstrução de consciência? Lembra quando eu falei que se você faz tudo, como eu fazia yoga, eu fazia um monte de coisa, mas cheguei num ponto que não dava para fazer mais. Por quê? Porque eu tinha estudado muito, não dava para continuar estudando. Eu pratiquei muito yoga, não dava para continuar praticando yoga. Então, naquele momento, eu estava vivendo uma versão ilustrada e animada através daquele rato. Porque eu tinha comido demais, não podia continuar comendo, eu tinha praticado demais, não podia continuar praticando. Então, o que eu vou fazer agora? O rato, ele teve a solução dele. Ele falou, bom, então se eu não posso fazer o que é da natureza e da realidade do rato, então ele resolveu se matar, se suicidando, se atirando na boca do gato. E aí ele pega o gato e vai lá e se atira na boca do gato. Mas o gato fica assustado, porque ele fala, eu passei a minha vida inteira tentando caçar para pegar. E agora ele vem e se joga dentro da minha boca, alguma coisa está errada. Então ele tirava o rato da boca e o rato pulava. Ele tirava o rato da boca e o rato pulava. E ele começou a apavorar. Por quê? Porque houve uma inversão, né, de realidade para toda a existência do gato. O gato vive para caçar rato, mas se o rato se entrega, buga a cabeça do gato. E aí o gato fala, nossa, o que eu vou fazer? Ah, então não tem por que eu viver mais. E aí ele vê um bulldog e ele vai e se atira no bulldog. O bulldog, vendo o processo, né, todo, o bulldog já um pouco mais, né, com uma visão um pouco mais aberta, ele olhou e achou estranho, né, porque ele falou, por que você quer que eu pegue você? Aí ele contou. Aí ele chega pro rato e fala, por que você quer que ele te coma? Aí o rato contou. Então o gato contou pro cachorro, o rato contou pro cachorro, o cachorro colocou isso num quadro e começou a estudar. Então, gato come rato. Sim. Mas você não quer mais comer rato. Não. Rato come queijo. Sim, mas você não quer comer mais queijo. E o rato disse, não. Aí o cachorro está sempre brigando com o gato. Mas o gato agora está se entregando para o cachorro, sem briga. E aí o cachorro medita e se assusta com o que ele vê. E aí ele sai correndo atrás de um caçador de cachorro, né? Que são esses homens da carrocinha. E o filme, o desenho acaba aí. E eu assisti e fiquei bugada, entendeu? Porque eu falei, cara, lógico, isso tem a ver com o meu momento de vida hoje, porque eu estudei demais, comi demais, pratiquei demais, então agora o que eu vou fazer? Eu vou ser a versão do rato que corre atrás do gato, que corre atrás do cachorro, que corre atrás do homem da carrocinha?
Então, nesse momento pode ser assustador, né? Porque um desenho animado revelou para mim o meu momento de vida e uma revelação do raciocínio mundano diante daquela situação. E aí eu desliguei a televisão, falei, nada de assistir televisão então. O filme não deu certo, desenho não deu certo, então eu vou fazer outra coisa. E lógico que na outra coisa tinha também alguma coisa relacionada, porque não tinha para onde eu ir que não tivesse um universo me encurralando e me colocando de frente com o processo. E eu tive que lidar com isso nesse intervalo de tempo. Isso foi em 1985. Eu fui encontrar o equilíbrio lá em novembro. Foi em novembro de 85, quando eu conheci a espada chinesa, e para chegar na espada chinesa eu tive que aprender o Tai Chi. Quando eu me propus a aprender o Tai Chi para poder chegar onde eu queria, foi aí que eu comecei a encontrar o equilíbrio, né, e o entendimento que estava me faltando naquele momento. Então eu vi que é muito importante o condicionamento físico para você ter uma elevação de consciência com tranquilidade e harmonia. Ela vai acontecer se seu corpo não tiver com um bom condicionamento físico? Claro que vai, porque pior do que eu estava quando aconteceu comigo, praticamente é impossível. Depois de mim é morto, né? E aconteceu comigo. E aí de 85 para cá, o que eu venho fazendo? Eu venho reconstruindo, resgatando o corpo original para poder lidar com o que eu consegui e os níveis que eu alcancei, né? E isso é importante e fecha o que nós estamos conversando agora, né? E estamos trocando. Por quê? Porque cada um é um. Então, os meus alunos, os meus pacientes, todos eles recebem um programa personificado. Porque eu não trato os meus alunos nem os meus pacientes como um grupo. Então eu vou dar aula para 10, 20, 30, 100, 1000. Não é um treinamento coletivo. Cada um recebe uma orientação pessoal. O cara está muito intoxicado, né? O outro está muito atrofiado, como eu já tive o caso de um que tinha atrofia muscular, né? Tem um que tem muita energia, tem outro que tem muita habilidade, tem muito recurso, né, de corpo. Então, não dá para fazer uma aula coletiva. Eu tenho que pegar as pessoas de onde elas estão, né? Lembra? Vida Ikigai, começar pequeno. Começar pequeno é para todo mundo. Não existe ninguém que começa grande. Por quê? Porque começar pequeno é pegar o seu lado pequeno, o braço curto da cruz, e aumentar ele até ele ficar do tamanho do braço grande, para que a cruz fique equilibrada, né? E cresça e desenvolva em harmonia, né? Porque um braço mais curto que o outro, a cruz quebra, porque o peso fica maior. Então vamos equilibrar, então vamos começar pequeno. Começar pequeno é pegar o lado que está atrofiado, que está mais fraco, e potencializar esse lado, porque o que é bom já é bom, não é não? Então vamos cuidar do lado que precisa de atenção, que precisa de carinho, precisa de amparo, precisa de fortalecimento. É esse lado que nós temos que trabalhar. E cada pessoa tem combinações diferentes, né? Do seu lado positivo e forte, do seu lado delicado e atrofiado. Eu não vou falar fraco, é um lado atrofiado. Por quê? Porque não foi desenvolvido. Porque os dois lados têm o mesmo potencial. Um você desenvolveu, o outro você não desenvolveu, então isso está criando um desequilíbrio e limitando você, fazendo com que você veja as coisas só por um ângulo, que é, você olha mais para o mundo pelo lado direito ou lado esquerdo? Pelo lado direito ou lado esquerdo? Você tem que saber isso, porque um dos olhos vê o lado sensível, um outro olhar dos olhos vê o lado racional. Mas o certo é você ter a visão do meio,
que com a sensibilidade, né, e a racionalidade você consegue ter uma visão mais adulta da situação. Porque o romântico, né, é aquele que vê só o lado sensível das coisas. E o frio, né, é aquele que vê só o lado racional das coisas. Mas temos que equilibrar, né, o irreverente com o sagrado, o sensível com o racional, que é aquela parte das exatas, né, que são as pessoas que gostam muito das exatas, de calcular, e a maioria das pessoas, quanto mais elas estão envolvidas pelo raciocínio lógico, menos elas conseguem perceber a arte e a sensibilidade artística, né? Tanto que eu conheço um apresentador de televisão que se você der uma samambaia de plástico e uma real, ele não consegue distinguir a diferença entre elas. Ele não vê a diferença entre uma artificial de plástico e uma real, porque ele tem uma mente muito lógica, muito racional. Agora, se você mostra a mesma samambaia de plástico e uma real para um artista, na hora ele sabe qual que é a planta viva e qual é a morta, né, a falsa. Então, caminho do meio. Eu tenho que olhar com os dois olhos, né? O olhar da criatividade sensível do artista e o olhar, né, lógico, de raciocínio do matemático, por exemplo, tá? Que usa bem essa parte do cérebro. Quando eu conseguir estar presente nos dois lados do cérebro, eu vou olhar com os dois olhos, num ponto à frente. Aí sim eu tenho uma visão equilibrada e mais madura, né? Amadurecida, no sentido de adulta, de consciência do que eu estou observando, ok? Então, Matanê, é isso. Agora eu vou lá, né, para o manual. Eu vou ter que levantar e desligar e eu vou deixar você um pouquinho sozinho, tá? Vamos lá? Então tá.